Saudações, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Hoje a gente vai fazer um negócio muito bonito aqui. A gente vai entender mais a fundo o que é essa tal dessa aceleração centrípeta. E a gente vai fazer aqui não uma, não duas, mas 3 demonstrações da equação da aceleração centrípeta. Da onde que vem aquela forma de que a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Seja muito bem-vindo. Junte-se a mim nessa auspiciosa aventura física-matemática. Chega mais! Turma, então beleza, como dito, né, nós vamos demonstrar aqui a equação da aceleração centrípeta, né? Isso aqui, na verdade, né, é um apêndice, um adendo da última aula de física que eu coloquei aqui, né? É uma aula sobre força centrípeta, então vai ser um complemento. Nós vamos demonstrar a aceleração centrípeta lá. Se você quiser saber algumas coisinhas a mais sobre a aceleração centrípeta, pula naquela aula. É 1h30, a gente falou tudo de força centrípeta possível. Enfim, foi uma aula ao vivo, tá salva lá. Agora vamos então discutir um pouquinho mais sobre a aceleração centrípeta, beleza? Então presta atenção aí, minha gente. Tal da aceleração centrípeta. Ora pois, né, o que estamos a fazer aqui? Bom, você já deve ter escutado falar que a aceleração centrípeta calcula-se assim. Pelo menos na aula anterior eu coloquei essa forma, a gente fez uns exemplos, discutiu umas coisas e tal, viu várias coisas, a gente explicou lá por que, por exemplo, a aceleração centrípeta aponta para o centro, isso a gente explicou bem, mas assim, talvez você se perguntou, ora pois, esse aqui é o carinha que pergunta, ora pois, de onde vem isto? Ninguém tirou isso aqui do bolso, né? E um dia falou, é assim que deve se calcular a aceleração centrípeta. Bom, a ideia é exatamente essa aqui. Como dito, nós vamos fazer não uma, não duas, mas 3. Então, demonstrações da aceleração centrípeta. Beleza, então fica comigo até o final, acho que vai ser bem engrandecedor, bem legal. Para quem quer essa aula aqui? Então, inicialmente essa aula é para estudantes do ensino médio. A gente está só complementando um pouquinho e aprofundando no que é a aceleração centrípeta, beleza? Vão ser 3 demonstrações, as 2 primeiras é para todo mundo, só na terceira que eu vou usar um pouquinho de cálculo, talvez para aquele aluno aí mais tarado em matemática, que faz turma EMITA, Olimpíadas e etc, beleza? Mas te desafio de verdade, se você é um estudante do ensino médio, fica aqui comigo, vamos tentar entender as coisas mais a fundo, vamos tentar deixar de só decorar as coisas, vamos tentar estudar de fato da onde que as coisas surgem. Vamos que vamos. Presta atenção. Então, turma, a brincadeira é a seguinte. Isso aqui, na real, é a definição de aceleração. O que a aceleração mede, de modo geral, é o tanto que a velocidade varia no tempo. Contudo, a velocidade é um vetor, por isso que tem essa setinha. Então, a aceleração está mudando, também é um vetor, né? Está calculando, né, o tanto que esse vetor velocidade varia ao longo da trajetória. De modo geral, a gente quebra essa tal dessa aceleração em 2 componentes. Essa componentezinha aqui, que a gente chama de componente tangencial da aceleração, componente tangencial, beleza? E essa componente aqui, que é aquela, a dita cuja estamos atrás, né? Então, essa aqui que é a centrípeta, beleza? Por que a gente dá nomes diferentes? Essas são componentes diferentes da aceleração porque elas atuam de forma diferente no vetor velocidade. De modo geral, a aceleração sempre vai estar associada a uma variação do vetor velocidade. Só que essa tal aceleração tangencial, ela varia só uma propriedade desse vetor velocidade. Ela varia só o módulo dele. Então, por exemplo, quando a gente pegar essa tal aceleração tangencial, eu vou observar que ela vai fazer apenas o vetor velocidade, por exemplo, aumentar de tamanho. Aumentar de tamanho significa aumentar o módulo, beleza? Isso a gente chama de aceleração tangencial. Ela é tangente de trajetória, como já discutimos naquela aula, aqui eu estou só complementando, beleza? Isso é aceleração tangencial. O que é então a tal da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, pessoal, de modo contrário aqui, né, ao invés de variar o tamanho do vetor velocidade, ou seja, ao invés de fazer a velocidade aumentar ou diminuir, né, o que a aceleração centrípeta faz é fazer a velocidade girar. Ou seja, o vetor velocidade, aqui ó, sobre a ação da aceleração centrípeta, ele muda a sua direção. Se o vetor velocidade muda a direção, significa que essa aceleração faz o cara fazer curva, não é isso? Então, enfim, a gente dá esse nome aqui, né, para esses caras, a aceleração tangencial, aquela que é responsável por variar o módulo do vetor velocidade, e a centrípeta, aquela que é responsável por variar a direção do vetor velocidade. Então, é isso que eu quero representar com esse desenho. Beleza, isso aqui na verdade eu estou só colocando as coisas importantes, a gente discutiu isso já em detalhes, né? Módulo, direção, desculpa. A gente discutiu isso já em detalhes naquela nossa última aula. Tá, para que isso aqui então? Só para a gente colocar primeiro as regras do jogo. Bom, de modo geral, o que seria bom? No movimento
de modo genérico, né, as duas componentes da aceleração vão estar presentes. Então, assim, é meio ruim, né, já que a gente quer estudar só a aceleração centrípeta, é ruim o fato de que a aceleração como um todo envolve um outro cara no qual, nesse momento, eu não estou interessado. Seria muito bom se isso aqui acontecesse, né, se a aceleração total fosse somente igual à aceleração centrípeta. É a consideração que nós vamos fazer para fazer nossa demonstração, ok? Então, eu vou supor, né, vou considerar que a velocidade em módulo é constante. O que isso significa? Se a velocidade em módulo é constante, é porque não existe esse cara aqui, não existe aceleração centrípeta, isto é, a aceleração tangente, desculpa, não existe aceleração tangencial. A aceleração tangencial é zero, ou seja, se a aceleração ela é composta pela componente que faz a velocidade mudar em módulo, mais a componente que faz a velocidade mudar em direção. Se a gente está considerando, então, que a aceleração tangencial é zero, significa que a aceleração como um todo, beleza? Que no caso é o que? É ΔV sobre ΔT, por definição, a aceleração para a gente, no caso, ela vai ser apenas a componente centrípeta. Ou seja, o que a gente vai estar considerando no fundo, né, pessoal? Um movimento circular onde a velocidade não muda. O que é isso? Isso é o famigerado MCU, o movimento circular uniforme, beleza? MCU. É isso que a gente vai estar considerando. Porque é só para simplificar mesmo, a título de simplificação. A gente quer que apareça aqui apenas a componente centrípeta de aceleração, beleza? Não quero que apareça tangencial para não gerar mais complicações. Pode ser, então, considerar o movimento circular uniforme. Esse uniforme vem exatamente do fato de que a velocidade não muda em módulo, mas sim em direção. Se muda em direção, tem que ter aceleração para fazer esse vetor velocidade variar. Então, pronto, pessoal. Colocamos as cartas na mesa. É isso que a gente vai considerar. Então, o tempo inteiro, tenho isso em mente, tá? Movimento circular uniforme. Para as 3 demonstrações que a gente vai fazer, isso aí vai acontecer. Vou tentar te lembrar sempre, mas enfim, tá dito aí, beleza? MCU. Então, por exemplo, o que é um MCU, pessoal? Um MCU é um movimento circular em que a velocidade não muda de valor. Se a velocidade não muda de valor, o módulo não muda, eu posso usar aquela lindíssima equação que é o quê? Distância é igual a velocidade vezes tempo. D igual a VT, pô, a velocidade em módulo é constante. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Como que é esse movimento aqui, pessoal? A gente sabe que a velocidade ao longo da trajetória, ela é sempre o quê? Tangente à trajetória, beleza? Então aqui, ó, o vetor velocidade, o tempo inteiro, ele está tangenciando essa circunferência, beleza? Então a velocidade, num movimento curvilíneo qualquer, não precisa ser circular, num movimento qualquer, a velocidade da partícula sempre é tangente a sua trajetória. Então vamos lá, essa partículazinha aqui, ó, ao longo do seu movimento, se eu fosse desenhar alguns dos seus vetores de velocidades, seria assim. Beleza. Por que eu estou chamando todo mundo de V? Porque de fato o vetor é o mesmo, em módulo pelo menos, né? Aqui ele tem que ser horizontal, ó. O vetor, o tamanho do vetor é sempre o mesmo. Eu não posso colocar a setinha em cima, né? Porque claramente esse vetor não é igual a esse. Eles têm só o mesmo tamanho, mas um aponta para cima, o outro aponta para cá, então eles são caras diferentes. Então eu não coloquei a setinha em cima de ninguém, mas eu chamei todo mundo de V para lembrar o fato de que o valor da velocidade é o mesmo. Beleza, pessoal? Então tá bom, vamos só montar uma continha? Vamos estudar uma volta desse movimento, um período, um ciclo. Então essa partículazinha saiu daqui, deu uma volta completa, voltou para cá. Quanto de distância que ela andou? Bom, o tanto de distância que ela andou é o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Pode ser? Isso é igual à velocidade dela vezes o tempo, né? Vou chamar aqui de ΔT. Esse tempo a gente chama de período, né? O tempo que demora para o cara dar uma volta completa, mas enfim, não carece da gente ficar em tantos detalhes. Um tempo qualquer, ΔT aqui, né? Beleza, então é 2πr sobre v. Então o tempo que demora para ela dar uma volta é isso aqui. 2πr dividido pela velocidade. Você fala, por que você calculou o tempo que demora para ela dar uma volta? Bom, eu calculei o tempo que demora para ela dar uma volta porque, como eu disse, eu vou estudar, por exemplo, o tanto que essa velocidade está variando ao longo de uma volta. Por quê? Porque, por definição, o que é a aceleração? Que, no caso aqui para a gente, ela é só centrípeta, uma vez que eu já não tenho a tangencial. A definição de aceleração é isso aqui. É o tanto que a velocidade muda no tempo. E eu tenho que escolher um tempo aí para analisar esse movimento, né? No caso, eu escolhi, por exemplo, o tempo de uma volta, beleza? O tempo dele dar uma volta completa. Então, eu preciso avaliar aqui agora, pessoal, quanto que a velocidade muda em uma volta completa. Aí você fala assim, ué, mas a velocidade não está mudando, não, porque o valor da velocidade aqui é igual ao valor da velocidade aqui. O valor da velocidade aqui é o mesmo aqui, então essa variação é zero.
Pera aí, nobre amigo, a variação do módulo do vetor velocidade realmente é zero, mas olha a setinha em cima, a velocidade é um vetor. Esse vetor não é o mesmo que esse vetor. Concorda não? O vetor está mudando, é isso que a gente tem que computar aqui, calcular. Como que esse vetor velocidade está variando. E olha como é que ele varia, ele vai toda hora se redirecionando aqui, né? Sempre tangenciando a trajetória. Tá, então peraí, vamos estudar isso aqui em detalhes. Como é que esse vetor velocidade está variando? Já já você vai ver que a definição de um ângulo em radiano vai ser importante. Mas olha para você ver aqui, ó. O meu vetor velocidade ele começa aqui. Deixa passar um tempo minúsculo, piquititim, piquititim, piquititim. Então o seu vetor velocidade ele vai ter girado um pouquinho, que a sua partícula andou, veio parar aqui assim, então o vetor velocidade fica ligeiramente rotacionado, você concorda comigo? Então, por exemplo, se eu deixar passar um tempo pequenininho, agora o vetor velocidade da partícula ele vai ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, porém agora ele girou um pouquinho. Tipo esse cara aqui, por exemplo, beleza? Eu peguei um que girou até menos que ele. Aí você me fala, velho, qual que é a definição de um ângulo em radiano? Você vai ver que isso aqui vai ser importante já já. A definição de um ângulo em radiano, pessoal, imagina que eu tenho uma circunferência centrada nesse ponto aqui, C, beleza? Então eu peguei uma certa abertura angular, então tá aqui, ó, o raio da minha circunferência, o raio da minha circunferência. A definição de um ângulo em radiano é essa aqui, ó, o ângulo ele é definido, tá? Isso aqui significa uma definição, esse igual triplo, né? O que é um igual de três pernas? É uma definição. A definição de um ângulo em radiano é definido como o comprimento do arco de circunferência que ele enxerga, então, ou seja, seria esse L aqui, o comprimento do arco de circunferência que ele enxerga, dividido pelo quê, pessoal? Dividido pelo raio da circunferência. Beleza? Então, alguém pega uma fita métrica, mede quanto que vale esse L, 3 metros, divide pelo raio da circunferência, 1 metro. 3 dividido por 1, 3 radianos. Isso a gente chama de um ângulo em radiano. Beleza, isso é a definição de um ângulo em radiano. Aí olha só que curioso, pessoal. Beleza, a velocidade, olha só que legal. A velocidade estava aqui e foi parar ali. O vetor velocidade começou aqui e ele terminou ali. Pera aí, apesar dele não ter variado em módulo, esse vetor mudou um pouquinho sua direção. Ele variou um pouquinho. Quanto que ele variou? Exatamente isso aqui, ó. Pega a distância entre a cabeça desses dois vetores, pessoal. Essa distância seria o nosso ΔV. Olha que curioso, você está vendo de onde que apareceu aí, né, a ideia do ângulo em radiano. Quanto que vale esse ΔV, pessoal? Vamos pegar esse ângulozinho aqui, ó, vamos chamar ele de θ. O que é esse ângulo θ em radianos? Esse ângulo θ é a razão entre o comprimento do arco que ele enxerga, esse ΔV. Aí você fala assim, pô, mas esse ΔV não é uma linha reta? Bom, até que ele é uma linha reta, mas se a gente imaginar que a velocidade varia bem pouquinho, mas bem pouquinho, essa linha reta tem praticamente o mesmo tamanho do comprimento do arcozinho de circunferência. Então esse ângulo θ vai ser ΔV. Deixa eu colocar até nas mesmas cores que a gente está usando ali, ó. O ΔV está de azul. Então aqui, ó, ΔV. Beleza? Dividido pelo R, mas no caso, quanto que vale o raio dessa circunferência? Pessoal, o raio dessa circunferência é o próprio valor do módulo da velocidade da partícula, ΔV sobre V, concorda? Então eu posso escrever assim, ó, eu vou escrever que ΔV, o tanto que o vetor velocidade varia, ele é igual a θ, beleza? Que é o ângulo, então estou só usando a noçãozinha de radiano, ele é igual a θ vezes V, beleza? θ vezes V. Olha que curioso, hein? Beleza, interessante. Então é isso, pessoal. O vetor velocidade ele vai variando, sempre mantendo o mesmo módulo. Então a extremidade dele vai descrevendo uma circunferência. Beleza ou não? Então você pode perguntar, quando é que o vetor velocidade está assim, apontando horizontalmente para a esquerda? Quando a partícula está lá em cima. O ângulo foi de 90 graus que ela varreu, né? Saiu daqui e foi parar ali. Beleza, pode perguntar, quando é que o vetor velocidade, por exemplo, vai estar... Aqui, ó, vamos lá. Quando é que o vetor velocidade... Opa! Aqui, ó. Quando é que o vetor velocidade, por exemplo, vai estar aqui embaixo, apontando verticalmente para baixo? Aqui, ó, quando a partícula tiver andado um ângulo de π, 180 graus. Beleza, e por aí vai. Aqui, ó, quando é que ele está aqui, ó, apontando horizontalmente para a direita? Quando a partícula estiver quase completando uma volta. Depois ela pega e volta sobre si mesma. Beleza, então no fundo, pessoal, eu estou vendo que o tanto que esse vetor velocidade muda, e de fato ele muda, ele é igual a θ vezes V. Pergunta, em uma volta, qual que é o ângulo varrido, pessoal? Qual que é o ângulo que a gente anda aqui, ó, até dar uma volta completa? Em radiano, 2π. O ângulo é 2π. Então essa continha vai ficar assim, ó, o nosso ΔV, ele vai ficar sendo igual a 2π, que é o meu ângulo, vezes o tal do V. Você fala, caramba, então eu acabei de calcular quanto que é o quê? O tal do ΔV.
o tanto que o vetor velocidade está variando, em quanto tempo? No tempo de uma volta. E eu já sei quanto tempo que dura uma volta, tá aqui. O que você faz? Joga essas duas coisas aqui em cima, em módulo, beleza ou não? Então vamos jogar aqui, ó. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. E nesse caso, essa minha aceleração não tem a componente tangencial, ela é puramente a componente centrípeta, beleza? Então, nesse caso, o A é igual ao AC. Como é que fica essa conta, pessoal? O ΔV, então vamos lá. ΔV está aqui, ó. 2π vezes V. 2π vezes V. Dividido por ΔT. Quem que é o ΔT? O tempo que demora para dar uma volta, 2πr dividido por V. Beleza ou não? 2πr dividido por V. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui então, pessoal? Divisão de fração, mantenho o numerador, 2πv, multiplico pelo inverso desse cara. O inverso desse cara é o quê? É V, dividido por 2πr. Ora, nobre companheiro, nobre companheira, veja, pois, 2π simplifica. O que sobrou pra gente? Que essa aceleração, que a gente sabe que é só a componente centrípeta, é exatamente V ao quadrado dividido por R. Eis aqui a nossa equação da aceleração centrípeta. Beleza, tá aí. Essa é a minha aceleração centrípeta. V ao quadrado dividido por R. Ah, vem daqui. Fala a verdade, foi bonitinho isso aqui, velho. Foi bonitinho. Se você é um pouquinho mais calibrado nas exatas, você vai falar, ah, mas você deu uma roubadinha aí, hein? Eu vi. Eu senti um cheiro de um negócio que não tá muito honesto. Beleza. Vamos para a segunda demonstração. Um pouquinho mais elaborada do que a outra, porém, ainda assim, usando só conhecimentos de ensino médio. Dá para você acompanhar, te desafio a vir comigo. Não desiste não, continua, isso aqui é legal, isso aqui vai te desafiar, isso aqui te deixa mais inteligente. Você pode perguntar assim, cara, mas cai no Enem essa demonstração? Não, esquece que Enem, isso aqui é para você ficar mais inteligente, ponto. Então senta aí e presta atenção. Demonstração 2, mais uma vez, ó, falei que eu ia te lembrar, hein? Nós estamos falando do quê? De um MCU, tá? Lembra disso, nós estamos assumindo que a aceleração tangencial é zero, beleza? A velocidade não muda em módulo, somente em direção. Beleza, olha o que eu vou fazer, pessoal. Opa! Eu vou pegar essa partícula em MCU, então tá aqui um pedacinho só da circunferência dela, nem desenha a circunferência toda, e essa partícula tá aí descrevendo um pedaço de circunferência aqui. Ela começa com essa velocidade, V1, que em módulo é igual àquela velocidade V2, né? Em módulo essas coisas são iguais. Vamos até colocar aqui, né? O módulo de V1, né? É igual ao módulo de V2. Você pergunta por que você desenhou, por que você chamou de V1 de V2 e tal? Você vai ver já já. Por que você desenhou de cores diferentes? Só para ficar mais fácil a gente enxergar algumas coisas. Mas em módulo, essas coisas são iguais, eu vou chamar simplesmente de V. Então o valor da velocidade é V. Mas é claro que esse vetor V1, ele é diferente desse vetor V2, apesar de terem o mesmo tamanho, apesar de terem o mesmo módulo. Porque um vetor está apontando assim para cá e o outro vetor, aqui assim, ó, tá para cá. São claramente distintos. Beleza. O que eu tenho que observar, pessoal? Lembra aí. Se você quer achar a aceleração, por definição, a aceleração é isso aqui, o tanto que a velocidade muda no tempo. Beleza. E no caso, essa aceleração nossa aqui, ela é puramente centrípeta porque a gente não tem a tangencial. O movimento é um MCU, isso está embutido aqui, ó, nessa equação. Não é isso? Tá aqui dentro. Beleza, qual que é a ideia? A ideia é você deixar essa partícula andar só um tiquinho, só um pouquinho, para pegar uma aberturazinha pequena ali, sabe? Mas assim, só para a gente enxergar melhor, eu vou deixar essa distância por enquanto grande. Imagina que ela andou esse tanto aqui. Bom, vamos tentar computar quem que é o ΔV, beleza ou não? Então vamos lá, quem que é, pessoal, esse ΔV aqui? O ΔV, então vamos destacar ele aqui, ó. O tal do ΔV, ele é nada mais nada menos do que o quê? O ΔV, ele é a velocidade final menos a velocidade inicial, beleza ou não? É isso que é ΔV, variação. A velocidade final é o meu cara de vermelho, é o meu V2. Esse é meu ΔV, então meu ΔV ele é V2, beleza ou não? Menos o V1. Isso é o ΔV, e o V1 é o meu carinha roxo, que está ali. V2 menos V1. Esse é o meu ΔV. Ótimo, então vamos tentar computar isso. Vamos ver quem que é esse vetor V2 menos V1. Vamos desenhar esses vetores aqui, então. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pontilhar a direção desse vetor V1. Pontilhei. E vou pontilhar aqui, ó, gentilmente, a direção desse vetor V2. Beleza? Não? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Achei um ponto aqui, ó, em que essas retas se encontram. Por quê? Eu vou desenhar esses vetores em cima dessas retas só para a gente fazer essa conta. Eu quero fazer o V2 menos V1. Então, tipo assim, imagina que eu vou pegar o V2 que está aqui, vou arrastar e vou simplesmente desenhá-lo, ele ali em cima, tá? Só isso. V2. Vou desenhar esse vetor aqui em cima.
Um vetor não tem lugar no espaço, né, pessoal? Está desenhado na partícula, mas eu vou trazer ele para cá. Para eu fazer essa soma vetorial ou essa subtração, eu tenho que pegar esses dois vetores e trazer um para perto do outro, né? Então, enfim, beleza, traz um para perto do outro aí. Quem é o vetor menos V1, contudo, né? O vetor menos V1, pessoal, é o vetor V1 que aponta para o sentido oposto. Ah, é verdade, né? O vetor menos V1, então, é um vetor que faz isso. Opa! Na verdade, é esse roxo aqui que a gente está usando, né? Esse aqui é o vetor menos V1. Ótimo. Então, quem que é o ΔV, pessoal? O ΔV seria essa soma vetorial. A gente pode utilizar aqui a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Se você quiser usar a regra do polígono para fazer essa soma vetorial, você pode fazer assim, ó. Prolonga um pouquinho mais isso daqui. Um pouquinho mais só. Aqui, ó. Essa direção do vetor V1. Aqui, ó. Beleza. Prolonguei aí. Desenha esse vetor aí. Qual vetor? O vetor menos V1. Esse aqui é o V2. Nós queremos esse carinha aqui que é o menos V1. Beleza. Então, pessoal, o menos V1, ele é exatamente esse cara, mas apontando para o sentido oposto. Olha só, eu consigo fazer essa conta aqui. Essa conta agora está fácil, olha só. V2 menos V1 está desenhado aqui já, né? Então, ou seja, o menos V1 é esse cara, o V2 é esse cara. Então, o vetor que dá essa soma é esse, que liga a extremidade de um até a origem do outro, né? Então, esse aqui seria o nosso ΔV. Olha que legal, esse é o nosso ΔV. Então, deixa eu até cortar e levar esse cara um pouquinho mais para o canto para não confundir a gente aqui, tá? Então, beleza. Opa, cortou aqui um carinha do ΔT. Ótimo. Olha só onde que eu vou chegar, velho. Presta atenção. Olha que interessante essa parada. Então, ΔT tá aqui. Deixa eu continuar aqui, né? Então, beleza. Isso aqui foi pra gente colocar o que é o ΔV. Beleza. Vamos deixar ele de cantinho aqui assim. Beleza, V2 menos V1, isso aqui eu escrevi matematicamente, agora eu desenhei geometricamente. Esse cara aqui é o meu ΔV. Você fala, ótimo. Olha que curioso. Eu consigo te dizer com certeza, talvez você concorde comigo, que esse triângulozinho, ele é isósceles. Esse ângulozinho tem que ser igual a esse ângulozinho. Você fala, por quê? Porque no fundo, o V1, pessoal, em módulo, ele é igual ao V2, que vale quanto no fundo? Que vale V, né? O valor da velocidade é o mesmo, ele não muda. Você fala, é verdade, o valor da velocidade não muda, então o triângulo é isósceles. Verdade, o triângulo é isósceles, tá? E esse outro ângulo aqui que aparece aqui, sei lá, vou chamar de gama. Tudo bem? Beleza. Olha que curioso, pessoal. Eu posso fechar um outro triângulozinho aqui, ó. Olha que legal. Vamos colocar aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó. Conecta a posição da partícula, beleza? Bom, eu também posso te afirmar com certeza que esse triângulo é isósceles, né? Esse triângulo aqui é isósceles. Por que ele é isósceles? Você falou, ele é isósceles porque aqui vale R e aqui vale R. Esses dois lados são iguais. Você fala, ok. Mas quem a gente falou que esse ângulo é igual a esse? É verdade. Aqui a gente deu um passo meio largo, né? A gente foi com sede ao pote, beleza? Então não vamos colocar um tracinho não, vamos deixar só assim, de laranjinha. Bom, beleza. Agora eu consigo te provar com certeza que esse ângulo aqui, ele é exatamente o gama. Aí você fala, por que ele é o gama? Olha só, pessoal, aqui, como eu destaquei, se a velocidade está no sentido da tangente, isso aqui vale 90 graus, tudo bem? Mais uma vez aqui, ó, se a velocidade está no sentido da tangente, esse ângulo todo vale 90 graus. Olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui, vou destacar rapidinho e já desmancho, eu tenho um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero eu tenho que dar 360. Se eu já tenho 90 aqui e 90 aqui, esse ângulo verde e esse ângulo verde tem que ser, esse ângulo aqui de baixo, né, que está de verde, e aquele tem que ser suplementares. Ué, mas espera aí, eu sei que esse ângulo gama aqui e esse também são suplementares. Logo, esse gama que está aqui é o mesmo que aparece lá embaixo. Olha que maneiro, geometria, hein? Então, deixa eu tirar essa rabiscaiada doida que eu fiz. Beleza, então eu sei que esse aqui é o gama. Ah, mas espera aí, se esse aqui é o gama e esses dois ângulos têm que ser iguais, com certeza esses dois ângulos têm que ser aqueles laranjinhas, a soma desses três ângulos dá 180, então aqui são os mesmos três ângulos que somados vão dar 180. Caramba, olha que curioso. Então, agora vai nascer a semelhança de triângulos. Eu vou desenhar só esse carinha de novo aqui, ó, lembrando que o lado roxo tem o mesmo valor do lado vermelho, que vale V, beleza? Que é o módulo do vetor velocidade. Então, desenhando aquele triângulo ali, ó, V, e aqui eu botei de azul o ΔV. Não é isso? Beleza. Aqui tem um ângulozinho aqui de um pauzinho. Cadê o ângulo gama ali? Continua comigo, hein, galera? Essa aqui é um pouquinho mais avançada, mais sofisticada, mas é legal. Beleza. Então, olha só redesenhei esse triângulo, tá, pessoal? O V1 lado roxo, V2 lado vermelho. Os dois têm módulo V no final das contas, né, que é o que a gente pôs aqui. Perfeito. E o ΔV tá ali. Bom, destaca esse triângulozinho aqui, pessoal.
Aí a gente mata a semelhança. Então, esse triângulozinho fala que isso aqui vale R, isso aqui vale R. Ali eu coloquei de azulzinho pontilhado, né? Aqui é o ângulozinho de um pauzinho e ali é o nosso gama. Agora é a sacada. Agora vem um detalhezinho aqui, né, que você tem que ficar atento. No fundo, isso aqui, pessoal, a aceleração igual a ΔV sobre ΔT, isso não dá bem a aceleração. Isso aqui dá tipo a aceleração média, se eu for ser sincero com vocês. Isso aqui é o valor da aceleração média desse cara. Espera aí que eu avacalhei tudo aqui, né? Tô querendo recortar esses caras que eu acho que tá muito bagunçado, tá muito zoneado. Esse negócio aqui, você não acha, não? Vamos ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Perfeito, olha só, aqui me agradou já mais. Antes estava muito maluco esse trem aqui. Beleza, vamos lá. Ó, só arrancou aqui ó, o ΔV e aquele cara. Bom, olha só, vê se você concorda comigo. Presta atenção no que eu tô te falando, hein? Isso aqui, pessoal, é uma ideia de aceleração média. Por que de aceleração média? Bom, eu deixo passar um certo tempo aí, sei lá, 2 segundos, e vejo tanto que a velocidade mudou. Então eu vi o tanto que, na média, é a aceleração, o tanto que ela faz mudar naquele tempo. Se eu tiver falado de uma aceleração instantânea, eu tenho que analisar um instante de tempo muito curto. Saca? Se eu te perguntar aí, qual que é a aceleração do cara em t igual a 1? Se você fizer uma média de t igual a 1 até t igual a 6, você fez uma média naqueles 5 segundos. Mas se você quiser saber exatamente em t igual a 1, deixa passar 0,00001 segundo. Então você avalia entre t igual a 1 e t igual a 1,0001. Então você avaliou um tempo tão pequeno, mas tão pequeno, que praticamente não deu tempo da partícula andar, ou então ela andou muito pouco. E se a partícula andou muito pouco, vê se você concorda comigo. O comprimento, essa reta aqui, que conecta esses dois pontos, onde ela está, é exatamente igual à distância que ela percorre. Concorda ou não? O que eu estou querendo te mostrar aqui, talvez é a parte mais difícil, né? Que esse tamanho aqui, ele corresponde à distância que a partícula percorre no caso em que o ΔT é muito pequeno. E, de fato, essa ideia aqui, a aceleração instantânea, ela só acontece quando, de fato, a gente toma um ΔT muito pequeno, né? O limite quando o ΔT tende a zero e tal. Isso é um jeito bonito de falar. Mas, enfim, é isso que eu quero que você enxergue. Se eu deixar essa partícula andar muito, mas muito pouco, esse arco de circunferência, que é a distância que ela percorre, distância é o quê? D igual a VT, não é isso? D igual a VT. Movimento é uniforme, né? Beleza. Esse arco laranja, ele vai coincidir com essa reta pontilhada de azul. Então, para enxergar isso, desenha aqui a partícula andando menos. Olha aqui, ó. Se a partícula andou só isso, o que seria aquele arco azul? O arco azul seria isso aqui, olha aqui, ó. É praticamente igual, olha para você ver, é praticamente igual à distância que a partícula percorreu, que seria isso, é quase a mesma coisa. Beleza, então no fundo, esse tamanho aqui, que está pontilhado de azul, no caso quando o ΔT é muito pequeno, isso coincide com a distância que a partícula anda, que é igual a isso. E a distância que a partícula anda vale quanto? É a velocidade dela vezes o tempo que passou, D igual a VT. Então isso aqui é V ΔT. Então D é igual a V vezes T. Sim ou não? Legal, agora sim a gente monta uma semelhança de triângulo. Você fala, ah, não, para só, nós vamos demonstrar a aceleração centrípeta agora usando uma semelhança de triângulos. Pois é, velho, eu falei que o trem ia ser doido, né? Semelhança de triângulos, olha só, ΔV, oposto ao ângulo gama aqui, dividido por V ΔT, ΔV sobre V ΔT, tem que ser igual, oposto ao ângulo laranjinha aqui, né, tem que ser igual a V, que é o valor da velocidade, dividido por R. Beleza ou não? Multiplica por V os dois lados da equação, ou joga o V para lá multiplicando, né? ΔV sobre ΔT em módulo vale o quê? V ao quadrado dividido por R. Ora, pois, nobre amigo, nobre amiga, o que é ΔV sobre ΔT, se não o próprio módulo da aceleração centrípeta? Então, mais uma vez, chegamos aqui que a aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, é igual a V2 sobre R. Nesse caso, a gente sabe que a gente só tem aceleração centrípeta, não tem tangencial, então, mais uma vez, está demonstrado que a aceleração centrípeta é V2 sobre R. Vai, comenta aí, o que você achou desse segundo método? Ele é um pouquinho mais sofisticado? É, mas ele também é mais preciso do que o anterior, né? Aquele negócio que você fala, ó, rapaz, o trem é verdade mesmo, hein? O trem é vero, é verdade. Agora é chegado o momento, é chegado a hora. Que hora? A hora em que só uma pessoa maluca continua no vídeo. Sério, se você é uma pessoa normal, deu o seu momento aqui, né? Enfim, agora você não é mais bem-vindo, beleza? Aqui é o clube da galera underground. Agora a gente vai demonstrar de um jeito um pouquinho mais formal, ainda considerando o MCU, a gente vai usar o formalismo mesmo, a gente vai usar a linguagem
de gente grande. Então, meu irmão, isso aqui é mais 18. Você tem seus 16, 17 anos, é hora de você fechar esse vídeo aí e ir pra cama dormir, beleza? Bom, qual que é a brincadeira aqui, meus amigos? Provocações feitas, né? Vamos lá. Tem uma partícula em MCU, né? Como é que é a tal da brincadeira aqui? Ela está aí descrevendo uma trajetória circular, né? Eu posso localizar a posição dela nessa circunferência usando um negócio que a gente chama de vetor posição, tá? É um vetorzinho que sai daqui, ó, vai da origem e liga até a posição da partícula. É beleza, não tem muito segredão, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, quando a partícula está aqui, chama esse vetor posição aqui, ó, o raio vale, chama esse vetor posição de R, tá? R. Esse vetor posição ele tem duas componentes, pessoal. Vamos chamar de θ esse ângulozinho aqui, ó, que esse vetor posição faz com o eixo x, tudo bem? Então esse vetor posição eu posso escrever ele assim, ó. Ele tem um componente x e um componente y, né? Um vetor que localiza a partícula, beleza? Ao longo da trajetória dela. Ele vai ter uma componente aqui que vale o quê? R cosseno de θ. R é o quê, pessoal? R é o raio da trajetória, beleza? E ele tem uma outra componente aqui também. Vou colocar aqui, ó. Vale R seno de θ, não é isso? R seno de θ. Ora, pois, beleza. R seno de θ. Se a gente quiser usar uma linguagem, assim, rudimentar, a gente fala aí, a componente x, a componente horizontal do vetor posição, vale R cosseno de θ. Ok. A componente y do vetor posição vale R seno de θ. Mas se eu quiser escrever essa coisa de uma vez só, a gente tem que usar os versores unitários, né, pessoal? I chapéu e J chapéu. O J chapéu é um vetor unitário que aponta na direção positiva do eixo x e o I chapéu, desculpa, é um vetor unitário que aponta na direção positiva do eixo, J chapéu, direção positiva de y, e chapéu, direção positiva de x. Acho que eu me embolei aqui, né? Beleza, então eu posso escrever que o vetor posição, ele é o seguinte, ele é o Rx, a componente horizontal, na direção positiva do eixo x, mais a componente vertical, o Ry, apontando na direção positiva do eixo y, vezes J chapéu. Então vamos escrever uma coisa bonitinha, vai? Então o vetor posição, então aqui ó, vetor posição, ele vai ser, portanto, quem que é o Rx, né? R cosseno θ e aqui é R seno θ, né? Então ele é R cosseno θ na direção I, mais R seno de θ na direção J. Beleza, isso aqui, olha que legal, só para você entender o que isso aqui significa, né? Se você nunca viu essa notação, né? Isso aqui significa, esse vetor R é o vetor que vai varrendo a posição da partícula, né, vai acompanhando ela ao longo do movimento dela. Então, por exemplo, quando essa partícula estiver aqui assim, por exemplo, ó, esse vetor laranja vai estar onde? Vai estar aqui, apontando para ela. Eu só vou ter a componente y, né? Por exemplo, vamos ver se está certo isso, né? Quando o θ for π sobre 2, se o θ for π sobre 2, o meu vetor vai estar todo aqui. Vamos ver, a componente x tem que sumir. Se o θ for π sobre 2, de fato, cosseno de π sobre 2 é 0, esse cara desaparece. Seno de π sobre 2 é 1. Então, o vetor posição é um vetor que tem módulo R na direção J, na direção Y. Beleza, de fato, ele vai ter módulo R igual ao raio da trajetória, apontando toda a direção Y. É isso que esse vetor aqui faz, pessoal. Ele acompanha toda a posição da partícula ao longo do movimento dela. Bom, se é isso que ele faz, o que eu preciso? Eu preciso achar a aceleração, que é a derivada segunda desse vetor em relação ao tempo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar esse carinha, derivar uma vez em relação ao tempo. Por quê? Porque a velocidade é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. dr dt. Você fala, caramba, é que eu derivo um vetor? Deriva componente por componente, ué. Tranquilo. Derivada da soma é a soma das derivadas. O i é uma constante, não entra na derivada, um vetor constante. De boa. Light. Então, olha só, r. Derivada de r é zero. Beleza? Derivada de r é zero. R sai fora da derivada porque ele é uma constante. Então, vai ficar r vezes. Aí eu vou ter a derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, menos r seno de θ. Contudo, presta atenção. Eu estou derivando não em relação a θ, mas sim em relação a t. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento da função dθ dt. O que é isso? Regra da cadeia, né, pessoal? Então, eu estou derivando uma função de θ em relação ao tempo. Então, o que é isso, né? Derivar em relação ao tempo. É a mesma coisa de eu derivar em relação a, por exemplo, df dt, uma função f. df dt é a mesma coisa que você fazer df dθ, você deriva em relação a θ e multiplica por
dθ, opa, ficou meio estranha a letra, né? Multiplica por dθ dt. Tem uma lógicazinha legal nessa notação de Leibniz, né? Que parece que é como se esse negócio aqui simplificasse, né? Então eu volto até o df dt. Mas então é isso. Eu derivar essa função minha em relação ao tempo é eu derivá-la em relação ao θ, derivada de cosseno em relação a θ menos seno, e multiplico pela derivada de θ em relação a t. Esse dθ dt, pessoal, é o que a gente chama de ômega, né? Velocidade angular, pô. Tanto que o ângulo muda com o tempo, né? Delta θ sobre delta t. Então já podemos até deixar assim. Isso aqui é um ômega. Eu vou deixar desse jeito aqui, mas vou destacar aqui, ó. Isso aqui é o ômega. Na próxima linha eu uso esse ômega. Ótimo. Mesma coisa aqui, ó. Deriva esse bichão aqui. Derivada de r. Constante. Desculpa, r é uma constante, sai da derivada. Derivada de seno em relação a θ. Derivada de seno em relação a θ é cosseno. Multiplico agora pela derivada do argumento da função, que é θ, em relação ao tempo. Que, mais uma vez, é o nosso ômega, né? Isso aqui na direção J, chapéu. Então, eu já vou chamar esse carinha aqui de ômega para simplificar a nossa notação. Então, peraí. Eu acabei de achar o vetor velocidade dessa partícula. Vamos ver se isso aqui está coerente com o que a gente espera? Essa velocidade está falando que é menos ômega r seno de θ, né? Que é esse termo todo, na direção I. Beleza? Mais aqui, ômega r cosseno de θ na direção J. Olha o V igual a ômega r nascendo aí, né? Vamos ver, por exemplo, vamos pegar, pessoal, quando o θ é zero, que é o caso mais trivial, porque quando o θ é zero, a gente está aqui, ó, deita o θ lá embaixo. Se o θ vale zero, a nossa velocidade está aqui. Ela só tem componente y, e ela tem que valer quanto? Ômega r. Vamos ver se vai dar certo? Só tem componente y na direção positiva ainda, né? Vamos ver. Se o θ é zero, pessoal, o seno de zero vai dar zero. Então vai sumir esse termo inteiro. O cosseno de zero vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Então ficou o quê? A velocidade vale ômega r, é o famigerado V igual a ômega r, na direção J, na direção y. Olha que doido, o poder do cálculo vetorial, né? Isso aqui te dá o vetor velocidade em qualquer posição na trajetória. Bonito, né? No mínimo. Beleza. Só que o que a gente quer não é isso, né, pessoal? O que a gente quer não é a velocidade. O que eu quero é a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Então, mais uma vez, vamos tomar uma derivadinha aqui. Uma derivada temporal. Beleza? A segunda derivada temporal. Bom, por quê? Porque é isso que é a minha aceleração. A minha aceleração, por definição, ela é o ΔV sobre ΔT no limite em que o ΔT vai a zero, que é o que a gente estava usando, meio que no acostumamento, nas duas demonstrações anteriores, né? Isso aqui vale quando o ΔT é muito pequeno. No limite em que ΔT vale a zero, isso aqui é a definição de derivada. Então, a aceleração ela é dV dt. Pode ser ou não? Que vai dar o que aqui, meu povo? Vamos, não, pera aí, né? Aqui no gran final nós não vamos fazer isso aqui de um jeito porco, né? Deixa eu copiar isso aqui e vamos para a próxima página. Então, cadê? Tá colado aí. Beleza, então vamos derivar esse treco em relação ao tempo. Então vai dar o quê, pessoal? Ômega r é uma constante, sai fora da derivada, beleza? Derivada de seno, cosseno. Então vai ficar menos ômega r cosseno. Só que aí lembra, eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento da função, dθ dt. Só que dθ dt é o quê? É o ômega. Então vai ficar simplesmente um ômega ao quadrado aqui. Arranca esse cara fora. Beleza, na direção I. Concorda ou não? Beleza. Mesma coisa que agora, ômega r sai da derivada. Derivada de cosseno menos seno. Então deixa eu trocar o sinal aqui, ó. Vai dar menos seno. E aí tem que multiplicar de novo pela derivada, regra da cadeia. Derivada do argumento da função em relação ao tempo, dθ dt, que é o ômega, mais uma vez. Vai aparecer o nosso amigo aqui, ó, ômega quadrado. Olha que interessante isso aqui, hein, pessoal? Isso aqui na direção J. Vamos fatorar uma coisa aqui. Então, a aceleração, o vetor aceleração, ele é menos ômega 2 r, que multiplica cosseno de θ, na direção, aliás, vou deixar até assim, ó, menos ômega 2, que multiplica r cosseno de θ i mais r, concorda? Só fatorei o menos ômega 2, mais r seno de θj. Você me fala, por que você fez essa fatoração desse jeito? Só para te mostrar o seguinte, meu chegado. Olha que legal, essa demonstração ela até enriqueceu mais a gente. Sabe por quê? O que é isso aqui? R cosseno de θi mais r seno de θj? Aqui, r cosseno de θi mais r seno... Isso aqui é o r. R vetor, é o vetor posição, cara. Caramba, é mesmo. Esse é o vetor posição que faz o quê? Que vai da origem, olha lá, o que o vetor posição faz?
Caramba, eu tô errando o botão aqui, voltar a página. Aí, acertei. O vetor posição, pessoal, é o cara que vai da origem, beleza? Até a posição da partícula. Olha que legal. Acabei de obter, né, uma equaçãozinha que fala que a aceleração é igual a menos ômega 2 vezes r. Ou seja, ela aponta na mesma direção que o vetor r, só que em sentido contrário, porque tem um menos 1. Então, ou seja, se o vetor r é um vetor que aponta para fora, a aceleração centrípeta é uma aceleração que aponta para o centro. Inclusive, nessa demonstração, sai isso aí também, né? Maneiro, beleza. Aceleração centrípeta aponta para o centro. Legal, saiu de graça na nossa demonstração. Olha que bacana, hein? Então, tá aqui, ó. Você conseguiu enxergar isso aí? Isso aqui prova que ela aponta para o centro da curva, né? Aponta para o centro. Para o centro. Aí você fala assim, tá, mas isso aqui já prova também o que a gente queria, que é o quê? O módulo dela, tira o módulo dos dois lados, então o módulo desse A tem que ser igual, tirando o módulo do lado de cá, o módulo de ômega 2 é ômega 2, o módulo do vetor posição R exatamente igual a R, é o tamanho do vetor posição, né? Isso que é o módulo de um vetor. Beleza, só que essa aceleração aqui, lembra que ela é puramente centrípeta, já que a gente não tem a tangencial. Então tá aqui, nossa aceleração vale ômega 2R. Provado o que a gente queria, concorda ou não? Não era V2 sobre R? Opa, aqui ó. A aceleração não era V2 sobre R? Bom, mas lembra aqui, né, pessoal? V é ômega R. A gente acabou até demonstrando isso aqui de graça, né? A gente nem queria, mas demonstramos. O ômega, então, é V dividido por R. Se o ômega é V dividido por R, coloca isso aqui, que o ômega é V sobre R. Então vai ficar como essa conta, que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado, ou seja, V2 sobre R2, vezes esse R que está aqui. Conclusão, nobilíssimo companheiro, nobilíssima companheira, a aceleração centrípeta, tal como deveria ser, vale exatamente V ao quadrado dividido por R. Minha gente, que não, fala a verdade, isso aqui foi bonito. Isso foi de uma elegância, de uma exuberância que você não viu em qualquer lugar na sua vida, hein, cara? Fala a verdade, não, seja sincero, seja sincero. Bom, povo, tá aqui, demonstrado não de uma, não de duas, não de 4, mas de 3 maneiras diferentes a equação da aceleração centrípeta. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo é um convite a gente ir um pouquinho além nos nossos estudos, né? E, enfim, tentar saber o porquê das coisas. Pô, seguinte, você pode estar se perguntando, ora, pois, meu nobre amigo professor, é possível que eu obtenha para minha posse essas notas de aula tão bonitas, com todas as anotações do que discutimos aqui, para que eu possa engrandecer os meus conhecimentos? Claro, tá aí. Primeiro comentário fixado desse vídeo, tá o linkzinho para você baixar o PDF maroto com tudo isso que a gente fez aqui. Não, sério mesmo, velho. O mínimo dos mínimos que você tinha que fazer é clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e é isso aí. E aproveita também, já que você fez isso tudo, né, para aproveitar a viagem, deixe seu comentário aí, o que você achou dessa auleta nossa aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção, um beijo, um abraço, bons estudos e até um outro vídeo. Valeu!